Quais crenças você carrega porque realmente acredita nelas? E quais você nunca questionou? E você acha que as suas crenças te limitam ou te libertam? O quanto você se permite explorar o desconhecido, seja através de viagens, estudos ou novas experiências? O que faz você sentir que a sua vida tem propósito ou significado? Existe algo que você sente que ainda precisa viver para expandir quem você é? Olá, eu sou a Laura. Eu sou a Luane e esse é o podcast das Jovens Místicas. E hoje a gente vai falar sobre a casa 9 do mapa astral e como ela pode ajudar a gente a ampliar os nossos horizontes, refletir sobre as nossas crenças e a forma como a gente busca sentido para a vida. Sejam todas bem-vindas, mesmo as que não se consideram tão jovens nem tão místicas. No episódio anterior, nós falamos sobre a casa 8, associada a assuntos mais tabus, como sexualidade, dinheiro compartilhado e finais de ciclos. Hoje é dia de levantar o astral com a casa 9. Ela fala de viagens longas, estudo superior, filosofias de vida e tudo que enriquece a nossa visão de mundo. Vai ser uma conversa deliciosa. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu adoro a casa 9, porque é justamente nela que a gente começa a ampliar os nossos horizontes. E aí, quem já está escutando aqui nosso podcast deve lembrar que quando a gente conversou sobre a casa 3, ela falava bastante sobre viagens mais rotineiras, né? Assim, essas viagens que a gente faz de fim de semana para lugares próximos, também de conhecimentos que a gente adquire mais no dia a dia ou no ensino quando a gente é criança, né? Ali numa educação mais infantil. Também fala um pouco de conversas e estudos básicos. Já a casa 9, né, que ela conversa aí com esse eixo da casa 3, né, ela nos convida a olhar um pouco mais longe. Então, ela rege o ensino superior, as graduações, as pós-graduações, etc. As viagens mais longas e geralmente também para o exterior, as nossas filosofias de vida, crenças e tudo que pode realmente ampliar essa nossa visão do mundo. Mas assim, além de diplomas, carimbo no passaporte, etc., essa casa fala muito também sobre busca por sentido. Fala de perguntas mesmo que nos movem, assim, como seres humanos, né? Dessas verdades que a gente acaba escolhendo seguir e da forma que a gente constrói a nossa própria visão sobre a vida. É o lugar onde a gente aprende que crescer, né? Não é só também acumular conhecimento, mas também transformar essas experiências em sabedoria. Então, vamos expandir os nossos horizontes e explorar o que a Casa 9 tem a nos ensinar? Vamos lá! Abrindo a casa. Então, antes de falarmos sobre a casa 9, fica aqui o lembrete para quem ainda não está com uma pastel em mãos. É só procurar no perfil do podcast ou em www.jovensmísticas.com.br pelo episódio especial Astro Express, onde nós ensinamos como fazer o seu mapa de forma rápida e gratuita, beleza? Agora sim, a Casa 9 fala de expansão de consciência e as diferentes formas que nós podemos ganhar perspectivas diferentes sobre a vida, enriquecer nosso repertório cultural, entender como desenvolver as nossas crenças, a nossa espiritualidade e as nossas filosofias. E o signo que está relacionado, né, à casa 9 é justamente o signo de Sagitário, que é um signo que é conhecido aí por ser um signo muito animado, muito alegre, mas que ele também tem muito essa característica de buscar constantemente a expansão, conhecimento e significado. Então é um signo que convida a gente a olhar além do que a gente já conhece, a explorar novos horizontes e confiar também que sempre existe algo maior para aprender. Quem tem, né, realmente Sagitário na casa 9, geralmente encontra uma realização muito grande descobrindo essas novas perspectivas sobre a vida. Então, são pessoas que geralmente são movidas por essa curiosidade, pelo desejo de aprender, por buscar experiências que ampliem realmente sua visão de mundo, seja através de estudos, de viagens, da própria espiritualidade também, ou desse contato com diferentes culturas e diferentes formas de pensar. Então, geralmente são pessoas que tendem a enxergar a vida como uma jornada de crescimento contínuo mesmo. Tem uma certa inclinação natural ali para questionar algumas certezas, para buscar respostas para grandes perguntas e também para compartilhar muito ali do que vai aprendendo pelo caminho. Então, geralmente é uma pessoa que está sempre em busca da próxima aventura, da próxima descoberta, sabe? O cuidado só para quem tem esse posicionamento é que às vezes pode valorizar tanto essa liberdade, essa expansão, que pode surgir uma certa tendência a acreditar que às vezes
essa pessoa é a dona de todas as respostas, que ela sabe mais do que todo mundo, né? Às vezes defender essas verdades, assim, de uma forma com muita convicção, até tentar convencer outras pessoas. Às vezes até se comprometer com diversas possibilidades, né, do que realmente consegue ali entregar. E em alguns momentos também pode ter uma certa tendência a utilizar essas viagens ou mudanças constantes como uma forma de fuga, assim, né? Acreditando que a próxima aventura pode sempre trazer as respostas que às vezes, na verdade, devem ser encontradas até dentro da gente, né? Muitas vezes as respostas não estão só fora, elas estão dentro. Então eu acho que o grande aprendizado para quem tem o Sagitário na casa 9 mesmo é compreender realmente que a verdadeira sabedoria não tá só em buscar essas novas respostas, mas também a gente permanecer aberto para revisitar as respostas que a gente acha que a gente já tem, né? Entender que também expandir os nossos horizontes não é só acumular certezas, enfim, mas continuar cultivando essa curiosidade e essa humildade também, né, que são necessárias para a gente continuar aprendendo ao longo de toda a nossa jornada. Nossa, amei essa descrição. E alguém aí que tá ouvindo a gente, tem Sagitária na casa 9? Conta nos comentários se você se identificou. E agora nós vamos passar rapidinho por algumas características dos outros signos na casa 9. Começando por Áries. Áries na casa 9, como lado luz, pode trazer um pioneirismo cultural, aquela pessoa que está sempre à frente das questões culturais, tem um entusiasmo aí mais filosófico, uma sede de conhecimento, sabe? E também pode ser aquela pessoa mochileira na autenticidade máxima, assim, aquela pessoa que nasceu para ser mochileira. No lado sombra, se isso não estiver muito bem integrado, né? Pode ter aí uma certa impulsividade nas viagens, uma certa inconstância acadêmica, ou até assim uma arrogância intelectual, ideológica, aquela pessoa que não está super aberta a mudar de ideia e fica muito fixa no que ela acredita, assim. Então precisa tomar esse cuidado. Bom, já quem tem touro na casa 9, pelo lado luz, geralmente são pessoas que têm aquela sabedoria mais prática, sabe? De coisas ali do dia a dia. Pode ser uma pessoa que tem realmente muita disciplina e constância nos seus estudos, tem valores muito sólidos, uma fé também sólida e construída ali através da experiência. Já pelo lado sombra, podem ser pessoas que podem ter uma certa rigidez, assim, de pensamento, um apego às próprias crenças, às próprias ideias, e ter essa resistência a novas perspectivas. Então acaba ficando ali numa zona de conforto intelectual, sabe? Quem tem Gêmeos na casa 9, com o lado luz, né, com isso bem integrado, pode ter aí uma curiosidade cultural, uma multifocalidade acadêmica, então uma pessoa que gosta de estudar várias coisas diferentes. Pode ter facilidade com idiomas, é uma pessoa muito mente aberta a filosofias, crenças, que gosta mesmo de trocar e questionar. Pelo lado sombra, se essa energia de Gêmeos na casa 9 não estiver bem integrada, pode ser uma pessoa aí que tem uma certa dispersão em estudos, uma superficialidade ideológica, pode racionalizar demais a fé e isso levar a um excesso de dúvidas existenciais, ou até assim ter uma certa instabilidade nas viagens, sabe? Então pode acabar se perdendo aí nessa curiosidade toda. Já quem tem câncer na casa 9, pelo lado luz, pode ter uma conexão bem forte, assim, emocional mesmo com a espiritualidade. Pode ser aquela pessoa que é sábia de uma forma muito instintiva, muito intuitiva, na verdade. Pode realmente buscar muito aprendizado através dessas experiências emocionais, assim, né? E pode se sentir, às vezes, até acolhida por diferentes culturas. Já pelo lado sombra, ela pode ter algumas crenças, né, que são herdadas ali da sua ancestralidade sem questionamento. Pode ter um certo apego ao passado, um medo de sair da zona de conforto e às vezes até uma visão um pouco subjetiva ali da realidade. Leão, na casa 9, pelo lado luz, pode representar uma generosidade cultural, uma pessoa que tem um brilho natural no meio acadêmico, uma certa liderança espiritual aí, pode acabar engajando um pouco mais para esse lado. Pode ter uma paixão por grandes ideias, viagens luxuosas e uma fé assim muito inabalável no propósito das coisas. Pelo lado sombra, Leão na casa 9 pode ter aí um certo orgulho dogmático, né? Então, aquela pessoa que não aceita ser questionada, um egocentrismo aí filosófico, pode acabar indo muito pro lado de ostentação nas viagens, ter uma certa intolerância, assim, a mentores e pessoas hierarquicamente superiores e também ter uma necessidade, assim, de ser muito aplaudida intelectualmente. Então, tomar cuidado aí com essa vaidade. Quem tem virgem
na casa 9, pelo lado luz, acaba sendo aquela pessoa que tem realmente um discernimento muito grande, né? Que preza muito pelo pensamento crítico, que gosta de se aprofundar nos estudos e acaba tendo uma aplicação muito prática realmente desses seus conhecimentos, assim. Só que pelo lado sombra, essa pessoa pode ter um certo excesso de um ceticismo mesmo, assim, um certo perfeccionismo intelectual, ou analisar excessivamente as coisas, e uma certa dificuldade em realmente entregar e confiar, assim, no desconhecido. Libra, pelo lado luz, na casa 9, pode trazer aí uma diplomacia cultural e ética, uma pessoa que busca muito pela justiça social, que costuma ter viagens e intercâmbios bem harmoniosos e que é bem aberta às crenças alheias. Pelo lado sombra, Libra na casa 9 pode trazer aí justamente uma certa indecisão, né, no que acreditar, uma dependência de mentores, uma idealização do que é estrangeiro, do que é diferente, ou até uma pessoa que fica muito omissa em debates, sabe? E acaba tendo crises existenciais por falta de se posicionar. Já quem tem escorpião na casa 9, pelo lado luz, geralmente são pessoas que buscam, assim, profundamente pela verdade, que elas realmente acreditam que elas podem se transformar através do conhecimento, tem um grande interesse ali pelos mistérios da vida, da existência, pela espiritualidade, e também uma certa percepção bem investigativa, assim. Pelo lado sombra, essa pessoa pode ter uma certa obsessão, né, por buscar essa verdade, obsessão por ter certeza, pode ter uma certa desconfiança de outras visões que são diferentes das suas, então isso pode levar a um certo extremismo ali ideológico, e às vezes até pode ter uma tendência a tentar controle, né, através do conhecimento, controlar os outros ali à sua volta através do seu próprio conhecimento, então tem que tomar um cuidado com isso. Capricórnio na casa 9, né, pelo lado luz, pode trazer aí um pragmatismo filosófico, então uma pessoa que tem muita clareza sobre suas filosofias e questões, uma persistência acadêmica, então ela tem uma resiliência aí para continuar estudos e avançar. Pode ter as crenças muito bem estruturadas, sabe? Se tornar até um mestre ou um mentor muito respeitado. E também ter aquele planejamento mesmo bem bonitinho, em viagens, em metas de longo prazo. Pelo lado sombra, Capricórnio na casa 9 pode trazer uma certa rigidez dogmática, né? Como eu falei, por ser tão pragmático, às vezes peca um pouco a mão aí. Um certo ceticismo, que limita um pouco aí a aprender coisas novas, crenças diferentes. E pode perceber aí talvez uma burocracia, alguns perrengues assim, mais burocráticos mesmo nas viagens, né? Tem que tomar cuidado também para não ser um pessimista existencial e não deixar os novos horizontes serem bloqueados aí por esse pragmatismo. Quem tem aquário na casa 9, pelo lado luz, geralmente é aquela pessoa que tem uma mente, né, muito voltada ali para o futuro, então acaba tendo uma mente realmente muito inovadora, esse interesse por ideias novas e diferentes culturas e filosofias. Então pode ter um pensamento também muito independente, não gosta de seguir determinada filosofia ou determinada religião, quer ter realmente criar a sua própria filosofia de vida ali, de uma forma muito independente. Já pelo lado sombra, pode ser uma pessoa que pode ter uma certa rebeldia nas suas ideias, mas às vezes é uma rebeldia só para ser rebelde, sabe? Então, uma certa necessidade de ser do contra, e às vezes até ter um distanciamento emocional mesmo das crenças, enfim. Então, que pode levar a um radicalismo intelectual. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Peixes na casa 9, se bem integrado aí para o lado luz, pode ter uma intuição muito filosófica, uma conexão muito forte com o sagrado, o que facilita aí uma devoção espiritual. Pode ser uma pessoa com muita empatia em relação a outras culturas, com muita sensibilidade nessas viagens que faz e tá sempre aí buscando uma sabedoria mais mística. Pelo lado sombra, peixes na casa 9 pode acabar gerando aí um certo escapismo ideológico, uma idealização do estrangeiro, do diferente, ou até assim, um certo fanatismo na ingenuidade mesmo, acabar acreditando em coisas que talvez devessem ser questionadas. Pode ter aí uma dificuldade em organizar viagens, e escolher o caminho acadêmico, assim, pode acabar sendo mais confuso. E óbvio, né, tem que tomar cuidado aí para não ter nenhuma crise existencial por desilusão. Então, segura a onda do idealismo. Bom, e aí, gente, depois de ouvirem mais, né, sobre o signo que vocês têm na casa 9, ouvir as características que a gente pontuou aqui, o que vocês acham? Vocês acham que estão mais do lado luz ou no lado sombra desse signo na casa 9?
Depois deixa aqui um comentário contando se você se identificou com essas características, se você concorda, discorda. Participa da conversa com a gente, tá? A gente quer começar a conversar cada vez mais com vocês e ter esses insights de vocês. E claro, continuem aqui com a gente para os nossos. Devaneios cósmicos. O mundo é um livro, e quem não viaja lê apenas uma página. Santo Agostinho. A Casa 9 fala de temas que estão presentes desde o início da humanidade. Afinal, os primeiros seres humanos eram nômades, né? O nascimento das culturas e as nações que nós conhecemos hoje aconteceu a partir de viagens entre os povos e o intercâmbio de crenças e culturas. Hoje, nós temos uma relação muito mais lúdica com as viagens, né? Viajamos a maioria das vezes por escolha, temporariamente, para conhecer mesmo um lugar novo ou uma nova filosofia de vida. A frase do Santo Agostinho, que em vida era um filósofo, inclusive, cabe muito bem nessa perspectiva. Se a gente pensar em cada lugar do mundo como um capítulo à parte, com seu próprio cenário, suas próprias personagens, cada viagem é uma história nova que nós podemos viver. Cada lugar tem a sua própria perspectiva de vida e pode nos ensinar versões diferentes de nós mesmas, expandindo a nossa visão do mundo, abrindo a nossa mente para outras possibilidades e conhecimentos. Gente, quando a gente estava explicando um pouquinho mais sobre a Casa 9, a gente até comentou, né, que quem assistiu aqui o episódio da Casa 3 deve lembrar que a Casa 3 fala de vários assuntos, como inclusive viagens curtas, né, que a gente faz para lugares mais próximos ali de onde a gente mora, por menos tempo. E a Casa 9, ela justamente fala dessas viagens mais longas, né, e geralmente para lugares que são menos familiares, ou seja, que tenham culturas, hábitos e até línguas diferentes, né. Então, realmente, geralmente é muito associada a viagens ao exterior. Mas a gente tem um benefício aqui no Brasil, né, que por ser um país continental, às vezes essa vivência diferenciada pode acontecer simplesmente viajando de uma região do Brasil para outra, né, até de um estado para o outro, porque a gente tem culturas também e hábitos, tradições muito diferentes aqui dentro do próprio Brasil, tá? Então não achem que só precisa ser sobre viagens ao exterior, mas são geralmente viagens mais longas. Então existe até aquela frase clichê, né, sobre viagens que fala: viajar é a única coisa que você compra que te torna mais rico. Só que a gente tem que lembrar que essa riqueza, né, que essa frase está tentando remeter, não é uma riqueza no sentido material, mas no sentido realmente de ampliar os seus horizontes e os seus conhecimentos. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira, né, da gente. Então a gente acredita que essa frase também não é 100% verdadeira, porque para a gente ter esse enriquecimento interior realmente, né, para isso de fato acontecer, precisa primeiro existir uma intenção da gente se abrir para o novo no momento de viajar, né, da gente estar disposto a aprender sobre uma nova cultura ali de fato, sem nossos preconceitos, sem julgamentos, realmente com a mente aberta. Então também não é todo mundo que viaja que vai com essa intenção, então não é todo mundo também que viaja que, de fato se torna mais rico, né. Para isso acontecer, a gente acredita que realmente a gente tem que estar com a mente aberta, a gente tem que estar disposto. Né, porque hoje em dia com as redes sociais, mais uma vez, as famigeradas redes sociais, é muito mais fácil a gente ficar sabendo quando algum conhecido viajou, acompanhar o cruzeiro da Disney, da influencer, né, ou até ver um vlog mesmo passeando por ruas do outro lado do mundo. E assim, por um lado, isso é ótimo, né, alimenta o nosso repertório cultural, faz a gente conhecer outros lugares ainda que de uma forma virtual. Mas por outro, parece muito que uma parte das pessoas trata as viagens como mais uma forma de consumo e de performance, sabe? Quase como um status mesmo de sucesso. E aí fica a questão, né? Será que todas essas pessoas que viajam estão realmente evoluindo? Estão realmente abertas a serem transformadas por essas novas filosofias, essas novas crenças? A gente nem precisa ir tão longe, né? Assim, será que depois de tirar uma foto no ponto turístico, essas pessoas se dão ao trabalho de conhecer a história daquele lugar? Por que que aquilo ali é um ponto turístico, né? Como que as pessoas dali vivem? Enfim, realmente experienciar aquele novo cenário e não só performar, postar, riscar da checklist, né? Uhum. Outro ponto, né, também, Lu, que a gente ficou pensando sobre essa questão, né, dessas viagens que são mostradas nas redes sociais, é que muitas vezes a gente se inspira, mas a gente acaba querendo fazer uma viagem igual ou muito parecida com o roteiro que aquela blogueira fez, etc.
Mas será que mesmo se a gente for para os mesmos lugares que essas pessoas foram, a gente vai ter uma experiência exatamente igual que essas pessoas tiveram? Ou a gente vai amar esses lugares, se identificar com esses lugares da mesma forma que outra pessoa gostou? E para astrologia, a gente já tem uma resposta para isso que seria não. Porque existe um ramo da astrologia que chama astrocartografia, que ela acaba analisando a posição de algumas linhas planetárias no mapa mundi. Então, ela é um ramo da astrologia que cruza o nosso mapa astral de nascimento com o mapa mundi. Então, é um método que calcula, né, o exato momento ali que a gente nasceu, para identificar onde os planetas estariam no céu, como se você estivesse em diferentes partes do mundo. Então, essas localizações são desenhadas no mapa em formato de linhas, que são coloridas, verticais e curvas. Então, cada linha representa a energia de um planeta específico. Então, tem linha de Sol, linha de Vênus, linha de Júpiter, etc. É um estudo bastante completo, tá? Então, a gente vai passar depois aqui algumas dicas para vocês sobre a astrocartografia. Mas um dos aspectos mais legais que eu acho da astrocartografia é que existe algo chamado ativação remota, né? Que eles falam. Por exemplo, vamos dizer que a Lu tem uma linha do Sol passando em Portugal, tá? Dando um exemplo. E aí ela tá querendo trazer esse brilho maior para a vida dela, trazer essas energias solares mais para a vida dela. Então ela pode fazer essa ativação remota sem ir de fato para Portugal, né, para ter contato com essa energia. Ela pode ouvir músicas portuguesas, ela pode comer algumas comidas de lá, ela pode colocar de plano de fundo do celular dela uma foto de algum lugar de Portugal, etc. Tudo isso faz a gente entrar com a energia desse lugar e para astrocartografia, esses lugares acabam absorvendo essa energia planetária que está ali. A gente sabe que viagens para o exterior, principalmente, não são coisas democráticas, né? Não é todo mundo que pode fazer isso. Então, essa forma de ativação remota pode ser uma forma mais acessível, né? Assim, econômica da gente utilizar esse conhecimento aí da astrocartografia ao nosso favor. E a energia de cada lugar, querendo ou não, também está muito associada às emoções, né, que esse lugar pode despertar na gente. Nós crescemos geralmente muito influenciadas pelas crenças de onde nós nascemos e crescemos. Então, ambientes, né, que são familiares, características da nossa personalidade que combinam com aquele ambiente onde a gente está. Quanto mais nós nos expomos a novos lugares, novos conhecimentos, novas crenças, mais nós podemos aprimorar a nossa visão de mundo. Não é necessariamente sobre seguir uma religião, uma série de tradições, mas especialmente é sobre o quanto nós normalizamos certos acontecimentos e nos encantamos com as diferenças. É muito mais sobre nós nos deixarmos surpreender, encantar com o que a gente está vendo e a natureza, né, assim, o que aquela natureza daquele lugar está criando, o que o ser humano daquele lugar está construindo. Enfim, realmente ter os olhos abertos para se fascinar e para ver beleza no que não é familiar. Como diria Albert Einstein, há apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres e a outra é pensar que tudo é um milagre. Bom, gente, agora a gente vai começar as nossas perguntas aqui uma para outra. Lembrem de sempre se fazerem essas perguntas por aí e utilizarem o signo que vocês têm na casa 9 para tentar chegar nessas respostas. Então, Lu, quero te fazer uma perguntinha. Se hoje, né, dinheiro e tempo não fossem um problema para você, para qual lugar do mundo você acha que você pegaria um avião agora? Mas o mais importante, por quê? Bom, quem me conhece sabe aquelas. Vou ser bem previsível aqui, não vou falar um lugar mega diferentão, mas o que eu realmente tenho muita vontade de conhecer desde nova, que seria ali a Escócia, o interior ali, né, da Irlanda, da Inglaterra, enfim, aquele cantinho todo. Não sei, eu sempre tive uma atração pela cultura, pelos cenários, pelo paganismo, os rituais ali envolvidos, né, as histórias dos druidas, dos celtas. É uma cultura que eu realmente tenho muita vontade de ter uma imersão. Então, acho que seria o lugar que eu iria, assim, para passar um tempinho. E você, Laura? Bom, gente, só dando um spoiler aí, eu tenho gêmeos na casa 9, então, ou seja, eu tenho 1 milhão de lugares que eu gostaria de conhecer. Eu tenho uma bucket list, assim, infinita. Tem muitos lugares também que eu nunca fui, por exemplo, eu nunca fui pra Ásia, eu nunca fui pro Oriente. Isso me fascina muito, assim, porque são culturas muito diferentes. Mas vou dar uma resposta também um pouquinho mais óbvia pra quem me conhece.
Eu falaria que eu quero ir passar um tempinho na Europa, na Espanha especificamente, porque eu tô indo passar um tempinho lá, não só de férias, mas como vocês sabem, a gente trabalha remoto, então eu vou aproveitar esse trabalho remoto e ficar por lá um tempinho com vista de nômade digital. E eu acabei escolhendo a Espanha porque foi um país que eu já conhecia, eu gostei muito quando eu fui alguns anos atrás. Eu preciso aprender a falar um espanhol melhor e eu acho que você tá na Europa é super legal para você conhecer, né, países que estão ali para eles muito próximos e que pra gente, né, acaba sendo bem mais difícil. Então, quando você tem uma base ali, você poder explorar outros países que são próximos acaba sendo muito mais fácil. É isso, dando um spoilerzinho aí do, do que vem pela frente, mas eu já adiantaria aí minha passagem para ir para Espanha. Mas e vocês, gente? Pra onde que vocês iriam hoje, assim, se vocês não tivessem que pensar em tempo, em dinheiro, etc. E eu acho que é até legal daria uma dica aqui já pra vocês buscarem a astrocartografia de vocês. Pelo astro.com também dá pra fazer. Depois até na descrição do episódio a gente pode colocar umas dicas de como vocês acessam ali pelo astro.com. Pra você ver, por exemplo, nossa, eu tenho uma vontade muito grande de conhecer o Chile. Dá uma olhadinha na astrocartografia, qual linha você tem passando ali. Às vezes é essa linha que tá te chamando, às vezes tem um aprendizado que essa linha também quer te mostrar, né, desse planeta. Então eu acho que já pode ser super interessante. Então daria já essa dica aí pra vocês. Inclusive, como eu falei, né? Eu cresci tendo muita vontade de conhecer a Escócia. Quando eu fiz a minha astrocartografia, eu percebi que eu tenho uma linha bem interessante passando ali. Então, nada é coincidência. E falando então, né, em viagens, Laura, eu tô muito empolgada com a sua ida para a Espanha, tá? Acho que isso vai trazer, inclusive, muitos insights aqui para o nosso podcast. Mas eu sei que você já viajou bastante também, né? Assim, de todas as viagens que você fez, qual foi a que mais, assim, ampliou sua visão de mundo, que trouxe novas crenças ou novos questionamentos para você? Lu, assim, eu realmente tento sempre ver as viagens como esse modo, né, da gente aprender e se transformar. Então, eu realmente tento sempre muito aberta. Então, tem várias viagens, assim, que eu poderia citar. Mas eu acho que a que eu sinto que mais me transformou foi uma viagem que eu fiz pra Califórnia, que eu sempre tive um sonho muito grande de conhecer a Califórnia. E trazendo a astrocartografia de novo, eu tenho uma linha de lua lá, né? E a linha fala muito sobre lugares que a gente sente em casa. Então, realmente, sempre senti um chamado muito grande. E eu realmente tinha algo idealizado na minha cabeça que eu queria fazer a road trip pela Califórnia ali, né? Fazer aquela viagem de carro pela costa, que é linda, a estrada de Los Angeles até São Francisco. Mas eu sempre falava, eu quero ir com alguém, eu quero ir com um namorado, eu quero ir, né, com uma pessoa, uma viagem incrível pra você fazer a dois. E aí chegou num ponto da minha vida que eu falei, quer saber? Eu não vou esperar ninguém, não vou esperar o momento perfeito, não vou esperar o parceiro e nada, e vou fazer essa viagem sozinha. Então, eu tava, assim, com um facilitador ali que o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho quase da minha idade, tá, gente? Não estranhem, mas ele tava fazendo uma pós em Los Angeles. Então, eu fui pra lá visitar ele, fiquei uns dias ali com ele em Los Angeles, mas eu aproveitei pra fazer essa viagem da costa de carro sozinha, ele não podia ir comigo. Ele estava no meio das aulas até São Francisco. Eu acho que foi uma viagem que expandiu os meus horizontes das crenças que eu tinha, não sobre o mundo, mas sobre mim, sabe? Certas crenças limitantes de, nossa, eu não vou conseguir fazer isso sozinha, vou dirigir sozinha, que perigoso. E se fura um pneu? E como que eu vou abastecer o carro? Porque lá você que abastece, etc. E antes, assim, meu pai foi me preparando, ele foi num posto comigo me mostrar como colocar gasolina eu mesma, me ensinou a trocar pneu, etc. E eu me senti muito preparada, eu me senti muito bem, assim, de fazer, eu me senti muito orgulhosa de fazer essa viagem sozinha, assim, sabe? Porque é isso, não foi uma viagem que eu, não sei, às vezes tem pessoas que fazem, por exemplo, viagens sozinhas pra Europa, ficam em hostel e começam a andar e fazer viagens com outras pessoas que vão conhecendo. Foi uma viagem que eu realmente me propus a fazer sozinha por uma estrada que é linda a estrada, mas não é uma estrada que tem uma super estrutura de vários postos de gasolina ali se acontecer alguma coisa, ou que tem muitas cidades grandes entre, né, Los Angeles e São Francisco. Então, é uma estrada que ela é linda porque ela tem, tipo, o paredão, assim, de pedra, né? Não chega a ser montanhas muito altas, mas próximas da costa, mas às vezes tem deslizamento de pedra, às vezes tem trechos da estrada que fecham. Eu peguei um trecho da estrada que estava fechado. Então, tem imprevistos que podem acontecer ali pelo caminho. Então, acho que ela me transformou muito nesse sentido de, eu não preciso esperar o momento perfeito e pessoas para realizar sonhos que são meus. Eu posso realizar os meus próprios sonhos, posso ir atrás deles e eu tenho a capacidade também de lidar com os imprevistos que podem acontecer, sabe? Então, eu acho que me transformou muito nesse sentido, assim. Então, uma viagem que, pra mim, é super
especial. Mas eu também quero saber de você, Lu. Você também teve alguma viagem que você sentiu que te transformou, assim, que às vezes tem também a ver com a sua casa nova? Nossa, super empoderada, girl power, essa viagem pela Califórnia, inclusive. Sim, assim, eu não sou mega viajada, conheço alguns países e tal, mas eu acho que a viagem que mais, não sei, que mais ficou comigo mesmo, sabe? Foi uma viagem que eu fiz pro interior do Rio Grande do Norte. 6 meses de namoro, eu resolvi passar 20 dias com os meus sogros e a família do meu namorado. Então, meus gêmeos na casa nova aí foi bem impulsivo. Mas felizmente, spoiler, deu tudo certo, tá? Eu voltaria muitas vezes. Eu já sou, né, do interior de São Paulo, então é familiar, é agradável pra mim aquele ambiente mais, né, interiorano. Esse ritmo diferente, eu gosto disso. E aí, assim, foram 20 dias que eu fiquei no sítio. Tinha internet, via rádio, então eu fui trabalhando, mas assim, tudo muito diferente. Primeiro que realmente, assim, a temperatura, né, o calor, a seca, é muito diferente do que eu senti em outros lugares do Brasil. Mas não só por isso, assim, pela imersão de estar ali na natureza, e não era assim um glamping, né, como a galera fala hoje. Não era assim, ai, vem aqui, alugue esse Airbnb no meio do mato. Não, era realmente assim, uma casa de família, uma comunidade que sempre viveu ali, né? A água, né, vinha do riacho. De noite, andando pela casa, assim, às vezes você via um sapinho ali no canto, ou passava um morcego pela sala. Eu que eu achava que eu era uma pessoa muito medrosa e fresca, eu perdi esse medo lá, sabe? Foi muito legal, assim. As comidas totalmente diferentes, né? O ritmo totalmente diferente. Pessoal de noite na varanda de casa deitado na rede. Enfim, e foi muito interessante também perceber como que eles me viam, né? Eu, uma pessoa de São Paulo, muito urbana, tatuada, de cabelo pintado. Na época eu tava ruiva. Até o meu jeito de falar, para eles era curioso, né? Era engraçado, assim, várias palavras que às vezes eu não entendia. E foi muito bom também ver que não só é um ritmo de vida diferente, mas não sei, o jeito das pessoas se relacionarem ali, de falar, sabe? É diferente. E eu fiquei pensando, né, se isso é a minha experiência saindo da minha bolha, passando, né, esses dias em um lugar com uma família, imagina outros lugares do Brasil, né? O Brasil é muito grande. Então, assim, existem muitas outras realidades, inclusive com certeza no próprio Rio Grande do Norte, mas assim, isso abriu muito minha mente, sabe? De que realmente existem muitas formas de viver, muitos ritmos para se viver. E eu confesso que vira e mexe eu tenho vontade de voltar pra lá. Eu acho que se eu pudesse eu ficaria morando lá, gente. Eu realmente amei essa vida, assim, mais devagar, mais simples. Sei lá, muito gostoso, recomendo. Ai, que É, demais, Lu. Acho que é um exemplo super legal, né, para o pessoal ver que realmente as viagens mais transformadoras é isso. Às vezes a Casa 9 fala muito disso, mas não necessariamente são para o exterior, né? É isso, a gente tem essa vantagem no Brasil que a gente tem estados com culturas tão diferentes, enfim, hábitos tão diferentes, então a gente consegue explorar isso aqui mesmo. então, e eu conheço outros lugares do Nordeste, por exemplo, Recife, João Pessoa, né, Paraíba, Pernambuco, e são completamente diferentes entre si também, sabe? Do mesmo jeito que São Paulo, Minas Gerais, não são iguais. Acho que realmente, assim, a gente também tem que pensar para além das regiões. Acho que realmente cada estado é muito único. Mas, para quem tá ouvindo a gente aí, né, qual foi a viagem que mudou sua visão de mundo? E isso tem a ver com o signo que você tem na casa 9? Conta pra gente nos comentários, estou curiosíssima. Bom, gente, outro assunto, né, da Casa Nova é justamente ensino superior, né? Então, Lu, eu queria pegar uma perspectiva sua, do que você acha, assim, que leva essas pessoas a buscarem, né, não só uma graduação, mas também formações mais aprofundadas, assim, como especializações, mestrados, doutorados. E assim, gente, é claro que a gente sabe que existe a questão profissional, né? Hoje em dia é basicamente uma exigência aí que se tenha uma graduação, etc. Mas a Casa Nova, ela também fala muito dessa busca por conhecimento, essa expansão e significado mesmo. E dando um spoiler aqui, a Lu embarcou recentemente, né, numa jornada de um mestrado que não está necessariamente 100% ligado à atuação
profissional dela hoje, né? Então, Lu, conta um pouquinho pra gente a sua perspectiva sobre isso, né? O que que motivou essa sua escolha e o que que você sente que você tá buscando ou até encontrando, né, através dessa experiência? Bom, como já falei aqui em algum momento, em algum episódio, eu sou formada em letras, né? Mas eu acabei indo trabalhar com marketing, conteúdo e estou no marketing até hoje. E o meu mestrado é um mestrado em literatura. Nada a ver, né? Assim, eu não posso responder por todo mundo. Eu sei que tem muita gente que vai fazer mestrado, assim, porque quer ganhar mais ponto num concurso público, sabe? Ou assim, quer muito, muito, muito ser especialista num assunto. Ou quer viver da pesquisa acadêmica, né? Quer ter a pesquisa acadêmica como profissão. Então, eu acho que existem muitas motivações. Mas a minha, eu acho que foi realmente muito Gêmeos na Casa 9. Eu estava com muita vontade de me reconectar com esse universo da literatura, porque não sei, acho que é algo que fazia parte ali da minha identidade já de criança, adolescente. E acho que depois da faculdade, né? Cara, a faculdade, tudo que você tem que fazer forçado, né? Muda um pouco. Então, na faculdade eu tive que ler muita coisa. Eu fiquei com uma certa ressaca literária ali, sabe? Claro, continuei amando ler, comprar livros, ler livros, falar sobre livros, mas a minha relação com a literatura eu acho que tinha mudado um pouco, assim, sabe? Tinha ficado muito mais analítica do que lúdica. E eu fui fazer o mestrado, acho que para diversificar realmente essas minhas análises. É um mestrado também em crítica literária, né? Então, eu queria entender o que se fala sobre a literatura hoje, mas especialmente conhecer outras literaturas além das que eu já conhecia, das clássicas, né? Então foi muito legal, porque, por exemplo, a primeira disciplina que eu fiz foi de literatura em língua portuguesa. E isso inclui literatura de vários países falantes da língua portuguesa, né? Não só Brasil e Portugal, mas Moçambique, Angola. Abriu muito a minha mente, sabe? E eu acho que, como eu falei, Gêmeos na Casa 9. Eu queria muito estar com pessoas que gostam de livros, que falam de livros. Enfim, é um universo muito diferente do marketing, né? Eu acho que eu fui muito motivada por esse ambiente acadêmico, esse ambiente de poder expressar mesmo essa paixão e ver a paixão de outras pessoas que também escolheram estar ali, sabe? Muito Gêmeos na Casa 9 mesmo, né? Essa troca, você querer ter essa troca de conhecimento que te interessa tanto com outras pessoas que pensam parecido, né? Incrível. Uhum. Foi muito mais por isso, sinceramente, do que pensando assim na formação, na profissão. Embora cada vez mais, conforme o tempo passa, eu namoro a ideia aí de fazer uma transição de carreira. Mas vamos ver o que o futuro nos reserva. E vou perguntar para quem tá ouvindo aí, você que tá ouvindo, que também tá estudando, ou às vezes está estudando uma coisa muito diferente do que começou, né? Enfim, conta pra gente qual é a sua motivação para isso, porque tenho certeza que cada pessoa tem uma motivação muito particular. Outro assunto, então, da Casa 9, né, também sobre ampliar perspectivas e horizontes, é a relação com a espiritualidade, ou até mesmo a escolha de não desenvolver uma espiritualidade, né? Porque se a gente pensar, as nossas crenças, elas também podem determinar não só os conhecimentos que a gente vai buscar, mas também qual filosofia de vida a gente vai adotar, com qual cultura a gente vai ter mais afinidade ou curiosidade. Então, vamos para a pergunta de ouro, né? Laura, qual é a sua relação com a sua espiritualidade? Você tem alguma superstição? Tem alguma crença que você acreditava muito e hoje você enxerga de forma diferente? Enfim, abra seu coração aí com o que você se sentir à vontade para dividir. Bom, é isso, né, gente? Como a gente já falou bastante, eu tenho Gêmeos na Casa 9, então eu sempre tive uma curiosidade muito grande por todos os assuntos da Casa 9, inclusive viagens, mas também espiritualidade, filosofias de vida, etc. E eu já tive algumas religiões diferentes, né, ao longo da minha vida. Eu fui criada numa religião e hoje em dia eu pratico outra. Então, e eu tenho realmente muita curiosidade, assim, de saber e de aprender outras perspectivas. Então, já frequentei também outras religiões, tenho interesse em aprender sobre outras que eu não tenho conhecimento, como, por exemplo, o budismo, etc. Eu acho que eu tenho uma certa mente aberta para isso, assim, eu entendo que as nossas crenças, elas vêm muito, é isso, da forma que a gente foi criado, do ambiente em que a gente nasceu, da nossa cultura. Então, eu acho que
o bom de se ter gêmeos nessa casa é que eu não tento impor a minha verdade pra ninguém. Eu sei que a minha religião e as minhas crenças são muito minhas e eu respeito, né, todas as religiões e eu jamais vou tentar falar que só existe um caminho, só existe uma forma de se praticar, né? Mas eu tenho uma relação, né, que eu diria muito forte, assim, com espiritualidade, no sentido de sempre foi uma busca pra mim, sempre foi uma grande pergunta que eu me fiz e que eu queria tentar encontrar respostas, sabe? E que é isso, eu fui buscando em religiões e práticas diferentes pra tentar encontrar algumas respostas. Então, é isso, assim, eu acho que eu descreveria a minha relação com a espiritualidade de uma forma próxima, com muita curiosidade, assim, eu acho que também outra característica de ter gêmeos na casa 9 é também o fato de, além, né, de eu seguir uma determinada religião, eu também acredito em astrologia, né, gente? Estamos aqui, acredito na astrologia, nos astros, no universo, em energia, em cristais e oráculos e etc. Então, acabo misturando bastante, assim, diversas crenças, formando talvez uma forma de acreditar que é muito minha e que, né, não é talvez dentro de uma caixinha de uma única religião, de uma única forma de ver a espiritualidade. Eu acho que isso é bem gêmeos, assim, na casa 9. Eu acho que de crenças que eu deixei de acreditar, eu acho que nem eram necessariamente crenças minhas, eram talvez algumas questões ali de criação mesmo, de achar que certas coisas talvez eram de uma forma muito rigorosa de, nossa, isso é um pecado, ou se você fizer isso, você precisa, né, se martirizar quase. E é óbvio que a gente não tá falando aqui de nada muito grave, né, gente? Mas eu acho que também na nossa experiência humana, eu acho que a gente tem que experienciar certas coisas, tem certas coisas que a gente vai fazer, a gente vai aprender fazendo. Então, eu acho que hoje eu tenho uma visão também um pouco mais leve de tá todo mundo aqui aprendendo. Acho que nosso grande objetivo aqui é ser melhor do que a gente era ontem, né? E melhor do que nós mesmos, não melhor do que ninguém. Não dá pra gente ficar se comparando. E talvez eu perdi um pouco essa questão, nossa, se eu fizer isso, meu Deus, eu vou pro inferno, ou eu vou, sabe, sofrer toda a eternidade. Acho que quando eu era mais criança, né, que é também uma visão um pouco, as crianças aprendem um pouco dessa forma, né, mais assim, 880, né? Ou você é um santo ou você é um pecador, ou etc. Hoje em dia eu entendo que a vida tem diversas nuances que não dá pra gente ser tão extremista assim. Então eu acho que eu falei de uma forma um pouco, não sei se foi tão claro, porque eu não quis entrar aqui em detalhes de religiões para não ficar parecendo que eu tô fazendo um julgamento sobre qualquer religião. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas hoje eu tento levar de uma forma um pouco mais leve e tentando levar em consideração diversas perspectivas, mas sempre de uma forma próxima, porque para mim é algo muito importante. Mas e para você, Lu? Eu diria que eu tenho uma relação muito próxima com a minha espiritualidade, assim, desde criança. Eh, eu fui ensinada, né, ali pela minha mãe, enfim, a rezar antes de dormir, pedir proteção, pedir pelas pessoas e por mim, enfim. Cresci numa igreja específica, me desenvolvi ali por escolha própria, nunca fui forçada, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai. Mas também na vida adulta fui conhecendo amigos de outras religiões, e eu gosto de entender, de saber mais, porque eu acredito que, assim, cada crença ela é válida, e especialmente se ela te fizer uma pessoa melhor, sabe. Então, eu acredito que existe uma verdade comum entre todas, mas cada uma vai contar ali com personagens diferentes, de uma forma diferente, uma metáfora diferente, vai te dar um guia de práticas diferente. E então, assim, eu me permito conhecer todas, mas eu não me diria de nenhuma religião específica, porque da mesma forma que tem várias coisas boas que eu vejo em todas, também tem várias coisas que eu não concordo 100%. Então eu também não me vejo no direito, sabe, de usar esse rótulo, eu sou de tal religião, se eu não tô seguindo 100% do que as pessoas ali estão seguindo, né. Mas por que que eu falei que eu me vejo, né, muito próxima da minha espiritualidade? Porque independente de ir ou não em igrejas, que como eu falei, eu fui e eu ainda gosto de ir, eu nunca senti que isso era uma necessidade, eu sempre senti que Deus estava ali comigo, me ouvindo, sabe, que se no meu íntimo eu conversasse com ele iria me ouvir. E eu sinto isso até hoje, assim, então quando eu escolho ir para uma igreja, participar de alguma coisa, é muito mais porque eu gosto daquela atmosfera, porque eu gosto de dividir a companhia
com quem tá comigo, né? Geralmente minha mãe e minha avó. Muito mais por isso, porque eu gosto de estar ali, não porque eu sinto que Deus só vai me ouvir se eu estiver ali, sabe? Superstições. Eu acho que eu cresci ouvindo muito que, ai, tem que tomar cuidado com as pessoas invejosas. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Não conte as coisas para as pessoas antes de dar certo. E assim, eu não que eu não vou falar que eu descartei totalmente isso, mas eu ressignifiquei. Eu acho que eu racionalizei, como Gêmeos na casa 9 faria. De, por exemplo, eu acho que sim, existe inveja, existe, né, uma energia negativa, assim, que as pessoas podem torcer, né, pelo seu mal. Mas ao mesmo tempo, primeiro, eu não acho que eu sou tão importante assim para as outras pessoas a ponto delas gastarem tempo na vida delas desejando coisas pra mim. Mas também, assim, eu acredito que eu sou muito protegida, sabe? Então, é isso, independente de qualquer, vamos dizer, energia ruim, quem me protege é mais forte, é maior do que isso, sabe? Então, eu deixei de ter medo. E a coisa de, ai, não contar algo, algum plano antes de dar certo. Eu acredito sim que é melhor não contar pra muita gente, mas não necessariamente porque eu acho que a energia delas vai interferir no resultado. E sim porque, como também, né, Gêmeos na casa 9, eu mesma me questiono muito, né, eu tenho muitas indecisões, eu tenho Marte em Libra, né, então isso já me faz uma pessoa naturalmente indecisa. E eu sinto que eu sou muito válida a ouvir opiniões alheias antes de eu tomar uma decisão final, mas uma vez que eu tomo, eu sinto que se eu ficar compartilhando aquilo com todo mundo, eu vou começar a ficar insegura, sabe? E também eu descobri depois, né, que a neurociência explica que, às vezes, você contar para alguém que você vai fazer algo, já libera ali no seu cérebro uma dopamina, não sei qual é o neurotransmissor específico, mas já libera a recompensa. Então, é isso, muitas vezes, por exemplo, ai, eu vou na academia todo dia essa semana. E aí você vai ouvir um incentivo, ai, parabéns, que legal e tal. Isso faz o seu cérebro já se sentir recompensado, como se ele já tivesse feito, sabe? E aí, às vezes, acaba dando uma autossabotagem de tipo assim, eu já tive a recompensa sem nem ter ido. Então é isso, assim, eu acabo racionalizando algumas coisas, como eu falei, não descarto que, né, tem muita coisa além do nosso controle, que realmente tem pessoas más, isso realmente existe, mas eu não acredito mais que a energia delas necessariamente vai me afetar, se eu estiver cuidando da minha energia, se eu estiver próxima da minha espiritualidade, sabe. E é isso, convido quem estiver nos ouvindo a abrir o coração sobre isso também. Conta pra gente aí, o que você acha disso e se você também mudou sua perspectiva ao longo da vida. Muito legal, Lu, sua perspectiva. E pra gente fechar aqui, quero fazer uma pergunta, talvez um pouquinho polêmica, mas que tem também a ver com os assuntos da Casa 9, né? E eu queria saber, Lu, você já teve alguma experiência, assim, que a ciência não explica? Várias, tá? Ainda tenho com frequência, mas são todas muito relacionadas aos meus sonhos. Eu sinto que a espiritualidade fala comigo através dos meus sonhos, sei lá. Talvez eu tenha herdado um pouco isso da minha mãe. A minha mãe é o tipo de pessoa que já adivinhou até telefone de pessoas com quem ela não conversava há muitos anos. Enfim, a minha mãe tem muitas histórias bizarras, tá? Ela tem uns sonhos assim premonitórios mesmo que não dá pra ser cético. Mas eu também tive algumas, assim, por exemplo, quando eu era muito pequena, eu rezava porque eu queria ter uma irmã. E assim, especificamente uma irmã. Eu sempre quis uma menina para brincar comigo. E quando a minha mãe estava grávida, assim, eu já tinha certeza que seria uma menina. E eu cheguei a ter um sonho que a minha irmã tinha nascido e ela tinha ali 1, 2 aninhos. E ela tinha exatamente o rosto que a Lívia teve ali com essa idade, assim. Eu tinha essa imagem muito fixa. E não é, tá, que ela era parecida comigo, que era uma versão minha criança, não. Era realmente a aparência que ela teve. Já aconteceu também de eu sonhar com um colega de escola que eu tinha perdido o contato ali, porque na época não tinha internet. E aí, sei lá, sonhei com uma pessoa aleatória com quem eu não falava há 3 anos. E no dia seguinte, essa pessoa me achou no Orkut e falou que estava voltando pra minha cidade. Eu sonho muita coisa que, sabe, acaba acontecendo também, ou geralmente eu sonho com alguém que eu não vejo há muito tempo, e aí ou essa pessoa entra em contato comigo,
ou algum conhecido cruza com essa pessoa na rua, sabe? E se eu for contar, tem muita história. E você, Laura? Ai, adorei, Lu. Principalmente sobre a sua irmã. Eu tenho uma que não é a história mais leve, mas que acaba sendo um pouco difícil de explicar e que aconteceu durante uma viagem, né? Foi uma viagem curta, mas foi uma viagem que eu fiz com algumas amigas para Ilhabela. Eu tinha 16 anos. Foi uma das primeiras viagens, assim, que eu fiz com amigas, assim, sem meus pais, sabe? Claro que os pais da minha amiga estavam lá, tinham tios dela, tinham adultos responsáveis. Mas a gente foi pra casa dela em Ilhabela, que é pertinho aqui de São Paulo. É uma delícia, né? Quem já conhece Ilhabela, enfim, são praias maravilhosas. E a gente estava lá, tudo incrível, a gente só se divertindo, etc. E eu tive um sonho muito ruim, assim, com uma das tias dessa minha amiga que estava lá, que ela vinha, corria, olhava pra mim e falava: corre, corre, eles vieram pegar a gente, alguma coisa assim. E aí eu acordei super assustada no meio da noite, fiquei com aquilo meio na cabeça. No outro dia eu acordei no café da manhã e comentei com ela durante o café da manhã. Falei: nossa, tive um sonho muito ruim com você, assim, assim, assim. E expliquei. Passou, a gente passou o dia na praia, se divertindo, fomos pra casa à noite, fazendo churrasco ali. E aí teve um momento que a gente tava, eu lembro assim, de estar lavando a louça. E a casa dessa minha amiga tem aquela cozinha aberta, assim, sabe? Com a sala. E aí nisso, eu olhei assim pra porta de entrada. Entra essa tia me olhando, assim, no olho com a cara super assustada. E atrás dela, um assaltante com a arma na cabeça dela. E foi horrível, enfim, fomos todos assaltados ali. Graças a Deus, nada grave aconteceu com ninguém, no sentido de ninguém se machucou gravemente. Mas enfim, fomos assaltados por duas pessoas, colocaram todos os homens no banheiro, ficaram. Basicamente são mulheres e adolescentes ali, o que deu um medo muito maior pra gente. Então foi uma experiência bem traumática, né, de acontecer aí com a gente tão jovem, né, ser assaltados assim dessa forma. Levaram várias coisas da casa da minha amiga, nossas coisas pessoais. Nessa época a gente andava com câmera, cybershot, celularzinho, e, enfim, dinheiro. Assim, as questões materiais, né, a gente sabe que depois volta, tá tudo certo. Mas, obviamente, foi uma experiência muito traumática e eu não sei explicar isso até hoje, né? Eu ter tido esse sonho justamente com ela, dela me olhando e falando: foge, eles estão vindo pegar a gente, e eles terem chegado com a arma na cabeça dela no dia seguinte, assim. E depois do assalto eu nem me toquei, eu nem lembrava disso. Ela que falou assim: nossa, alguém te avisou, né, do que ia acontecer hoje. E aí eu falei: meu Deus, eu sonhei com não exatamente com isso, mas com algo muito similar, assim, na noite anterior. Então, não sei como que isso pode ser explicado, assim, mas acho que foi realmente uma certa premonição. Mas é isso, gente, assim, depois contem pra gente também, quem tá escutando, se vocês já passaram por alguma experiência parecida, né, que a ciência ainda não explica. A gente adora falar sobre os assuntos e a gente vai ficar super curiosa aí pra saber. E agora a gente também quer deixar vocês aí que estão escutando a gente com algumas perguntinhas pra dar aquela pulguinha atrás da orelha, pra vocês ficarem refletindo aí sobre esses temas do episódio, tá? Então vamos lá. Vocês que estão aí escutando a gente, vocês se sentem mais confortáveis em ter respostas ou em fazer perguntas? Se você pudesse aprender qualquer coisa, o que você escolheria? Qual foi a viagem, livro, curso ou experiência que mais te transformou, e que transformou realmente a sua forma de enxergar a vida? E se a sua próxima grande descoberta não tivesse em algum lugar distante, mas em você mesma? O que você descobriria que seria revelado para você sobre você? E se tá difícil pensar nessas respostas, lembra que não tem problema. Veja com calma, né, o signo que você tem na casa 9 do seu mapa. Leia o lado luz e sombra, né, desse signo na descrição aqui do episódio, anota num caderninho. E também depois se você quiser deixar um comentário aqui com o signo que você tem na casa 9, né, a gente pode te responder também com alguma visão que a gente tenha sobre isso. Dicas astrais. Chegamos ao nosso quadro de indicações. São livros, filmes, séries, atividades para te ajudar a se aprofundar nos temas da Casa 9 e continuar então essa jornada de autoconhecimento. Aliás, fiquem à vontade também para deixar sugestões nos comentários. Começando então pelo livro e o filme Comer, Rezar, Amar. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu já li em vários momentos diferentes da minha vida. E eu sinto que cada vez que eu releio, eu absorvo uma coisa diferente dele, assim. Ele conta a história real, né, da Elizabeth Gilbert. Ela era uma escritora ali, jornalista, enfim, que
tá passando por várias questões internas, especialmente ali um divórcio, e ela percebe que ela precisa se conhecer mais e ao mesmo tempo realizar ali alguns sonhos de lugares que ela queria muito conhecer. Então, ela consegue ali um financiamento da editora dela, um adiantamento, né, para escrever esse livro. E o livro ela foi escrevendo em tempo real, conforme a viagem ia acontecendo. Então, primeiramente, ela vai para a Itália comer, aprender italiano, e é muito legal, assim, porque você vê ela passando ali, né, pelo luto, pelas coisas todas dela, enquanto vê tudo de lindo e delicioso da Itália. Depois ela vai pra Índia rezar, né? Ela vai ficar num retiro, fazer trabalho voluntário, aprender a meditar de verdade. E lá também ela consegue processar muito desses lutos, desses reinícios, enfim, também cabe muito aqui para temas da casa 8. E por fim ela vai para Bali amar, né, e não a ideia não era amar, obviamente, era mais porque era um lugar que ela tinha muita vontade de conhecer e tem um motivo específico pelo qual ela escolhe para ir para lá, eu não vou dar spoilers, mas lá ela redescobre o amor próprio e ela vê que ela tá pronta, né, para amar novamente, enfim. Bom, como eu disse, o livro é delicioso e foi feito também um filme, com a Julia Roberts, também maravilhosa. O filme é muito bom de assistir, é uma ótima experiência, mas para mim, assim, ele não é metade do livro, sabe. Então, recomendo as 2 coisas. Você pode assistir o filme, se você gostar da história, vai ler o livro, ou se você curte uma boa leitura, comece pelo livro, porque é muito gostoso ir descobrindo a história junto com ela, assim. Enfim, é uma recomendação aí que dá pra gente assistir sozinha, com amigas, com parceiros, enfim, é muito gostoso. Ah, incrível, gente. Eu tô com o dever de casa aqui de ler o livro agora, que a Lu não só me recomendou, também me deu de presente, porque ela falou que é bem melhor que o filme mesmo, então tô ansiosa pra ler, porque o filme eu já adoro. Bom, e a gente queria dar mais uma dica de filme, agora a gente tá indo mais pro lado acadêmico, vamos dizer, de ensino superior, né, da Casa 9, que é o filme A Teoria de Tudo, que ele já é um filme um pouquinho antigo, ele é de 2014, e ele conta a história do Stephen Hawking, né, aquele físico super famoso. Então, ele mostra ali, né, como que ele fez descobertas tão relevantes, né, no mundo da ciência, né, inclusive relacionadas à questão de tempo também, e retrata partes da vida pessoal dele, né, o romance dele com a sua esposa, que era Jane Wilde, e sobre a doença, né, que o Hawking tinha, que era uma doença motora degenerativa, né. E a gente achou bem legal dar essa dica para vocês, porque a Casa Nova ela acaba falando desses temas de conhecimento, de expansão e de viagens, e o Stephen Hawking tinha uma limitação física muito grande, né, gente? E mesmo assim, a mente dele continuou se expandindo, né? Apesar dele perder ali as habilidades dele com o corpo, ele continuou estudando, continuou aprendendo e não só estudando e aprendendo, né, revolucionando aí o mundo da física, da ciência. Então ele foi uma das mentes mais brilhantes que a gente já teve no mundo. E eu acho isso que é super bacana também. Então às vezes a gente acha, eu não posso viajar por muito tempo ou para muito longe, eu não posso fazer certa questão porque eu tenho uma limitação XYZ, mas existem outras formas da gente expandir, né? É um filme bem bonito, assim, contando a história dele, bem interessante. Então fica a nossa dica aí. A próxima recomendação de hoje é o curso Jornada da Essência, da Isabela Mesadri, a astróloga do Astro Journey, né? Cujo grupo eu e a Laura fazemos parte, inclusive foi uma das coisas que eu diria acelerou a nossa amizade, esse interesse em comum. E a Isabela Mesadri foi uma das primeiras, se não a primeira astróloga no Brasil a falar sobre astrocartografia, que é justamente, né, aquele conceito de entender as linhas do mapa em relação ao seu mapa astral, que a Laura comentou antes. E nesse curso da Isabela, Jornada da Essência, mais uma vez para quem quiser anotar, ela explica todo o beabá, assim, todos os conceitos básicos da astrocartografia e também como interpretar cada uma dessas linhas, né? Como fazer ativação remota da energia, enfim, o que cada lugar do mundo pode trazer de oportunidades aí, desafios para cada pessoa, né? Não é um curso profissionalizante,
Mas é um curso muito completo para quem quiser realmente começar a entender melhor e começar a interpretar seu próprio mapa astrocartográfico ou de amigos. Recomendo muito. Sim, gente, o curso é incrível. E então a gente também queria aqui deixar a dica para vocês, né? Não só seguirem a Isa Mesadri, porque no perfil dela do Instagram tem vários destaques sobre astrocartografia. Então, mesmo que você não queira se aprofundar no curso, enfim, no próprio perfil dela vocês vão encontrar vários conteúdos. E também tem uma astróloga que trabalha com a Isa também no Astro Journey, em diversos episódios ali especiais, enfim, que eu já sigo há bastante tempo, já fiz consultas tanto astrológicas com ela quanto de astrocartografia também. Eu gosto muito que o perfil dela é Paola S. Vieira, né, no Instagram. Então, vou deixar também essa dica para vocês seguirem, porque ela também é especialista em astrocartografia, ela tem lá a certificação internacional. Confio bastante no trabalho dela, então acho que também pode ser super bacana para quem queira aprender e entender mais, seguir a Paola. E vamos então para o nosso último quadro, aquele onde dividimos e comentamos histórias engraçadas ou de perrengues aí relacionados a cada casa. Hoje, a casa 9. E vamos ver juntas aqui como que a gente reagiria nessa mesma situação. Pelo lado luz ou pelo lado sombra. Lembrando que lá no nosso perfil do Instagram, @jovens.místicas, tem um destaque chamado Participe, com um formulário muito bonitinho. Modéstia à parte, né? Nós estamos muito orgulhosos do nosso formulário. E vocês podem enviar as suas próprias histórias pra gente, tanto em texto quanto áudio. Solta a vinheta, Lívia. Namastê ou vai se Bom, gente, hoje eu tô muito feliz que a gente tem mais uma história de uma ouvinte aqui. Na verdade, ela é uma das minhas melhores amigas e ela vai contar uma história de uma Eurotrip que a gente fez juntas e que aconteceram alguns perrengues. Ela vai contar um deles aqui. Solta o áudio da Jaque, Lívia. Tem uma história muito boa minha e da Laura, que a gente fez uma viagem em 2019, já faz um tempinho. A gente fez uma Eurotrip e conheceu alguns países. E eu tinha um amigo que morava lá na época, e ele convidou a gente pra dar um passeio de barco pelos canais. Aí a gente foi, e quando a gente tava lá, ele perguntou se eu queria pilotar. Claro que eu não ia recusar, mas eu não tinha nem habilitação, na época eu não dirigia nem carro, mas eu não ia perder a oportunidade, né? E nisso eu comecei a pilotar o barco, e ele começou a ir meio pro lado, assim, a direção era meio dura. E aí a Laura começou a gritar do nada: "Ai, vai bater, pelo amor de Deus!" E aí bateu num outro barco, acho que tava até estacionado, mas não aconteceu nada. Elas estavam com medo da gente ter que pagar alguma coisa em euro, mas não aconteceu nada e deu tudo certo. A gente dá risada disso até hoje. Tem inclusive um vídeo desse momento que eu vou mandar pra Laura pra ela colocar pra vocês. E aí, Lu, o que você achou dessa história? Como que você agiria nessa situação? Meu, eu fico imaginando, assim, as pessoas ao redor e a reação dela, tipo, não sei, parece que você ficou muito preocupada ali. Eu fico imaginando você toda com Capricórnio forte aí no mapa, vendo aquela situação. Mas, eu sou muito namastê, tá? Assim, eu acho que se tivesse realmente estragado outro barco, gerado um problema, um prejuízo, se tornaria ali uma situação mais séria. Mas, não aconteceu nada, virou uma história para contar, uma história de viagem, perrengue chique, sabe? Então, namastê pra Jaque. É, gente, eu realmente, assim, no momento eu fiquei bem desesperada. Inclusive, a gente tem um trechinho de um vídeo que eu estava gravando no momento que eu vi que a gente ia bater. Solta aí, Lívia, o trecho. Jaque, pelo amor de Deus, a gente vai bater! Então, vocês podem ver aí a minha reação, né, gente? Eu fiquei levemente desesperada. Mas é isso, graças a Deus ninguém se machucou. O outro barco, né, tava vazio, não tinha ninguém também. Não estragou o barco, nem o que a gente tava, nem o outro. Mas assim, foi uma situação que você fala, meu Deus, e agora? Eu vou ter que pagar em euros aqui alguma coisa. E a gente desesperado, assim. Mas foi uma história que acabou sendo muito engraçada, assim. E esse vídeo que a gente tem, a gente dá muita risada assistindo, porque tá muito bom. Porque o começo do vídeo é a Jaque se achando, assim, toda bonitinha, de pilotando o barco. Aí ela, nossa, tá indo um pouco pro lado. E aí depois a gente vai e bate. Então, enfim, se fosse pior, né, a batida, tipo, quais foram as últimas palavras da Laura? Teria gravado, que seria esse trecho aí, eu berrando. Mas foi muito bom, então assim,
No momento que bateu, eu fiquei mais preocupada com as questões práticas de ninguém se machucou, não tem ninguém lá, tá todo mundo bem, não machucou, né? Não estragou o barco, nenhum dos dois, ok. E depois foi só risada, depois foi namastê. No começo foi um susto, depois foi só namastê. Foi muito bom. E você que tá ouvindo, qual seria a sua reação? Namastê ou vai se Conta aí pra gente nos comentários. Bom, a gente vai ficando por aqui. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre a Casa 10, que representa o nosso propósito de vida, né? Nossa carreira, reputação e status social, né? Também é conhecida como o meio do céu. Então, muito obrigada pela companhia de todas vocês. Acompanhem o nosso Instagram, o TikTok no @jovens.místicas e até a próxima.